Meus irmãos, nós estamos aqui então nesta noite, reunidos para meditarmos na Palavra de Deus sobre esse tema que é fundamental para a nossa vida, para nos instruir na nossa caminhada como cristãos, como povo de Deus, diante de uma cultura que tem cada dia mais se secularizado. Esse é o tema aqui da nossa meditação nessa noite, o cristão e a cultura. Qual que é o objetivo aqui dessa aula de hoje? Primeiro, o cristão não pode fugir da cultura. Ele precisa se envolver com a cultura. Nós vamos ver isso. Como que ele se envolve com a cultura? Desfrutando daquilo que não fere a palavra de Deus e rejeitando aquilo que a fere. Mas não só isso. Você precisa ser proativo nessa cultura também, produzindo uma boa cultura com as marcas do Evangelho de Cristo. Como é que eu dividi isso aqui? Muito simples. Uma introdução rápida, o engajamento com a cultura, não de qualquer forma, mas um se envolver crítico com a cultura. Não um mergulhar acrítico nela, mas de maneira crítica. E uma mensagem para hoje, para todos nós, e uma conclusão e a aplicação. Antes da introdução, vamos fazer uma oração para a gente introduzir então aqui o nosso tema? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, por esta noite. Obrigado pela chuva que cai sobre a terra, molhando, Senhor, melhorando a condição do nosso ar. O Senhor tem cuidado de nossas vidas, ó Pai, dos menores aos maiores detalhes, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua igreja aqui reunida nesta noite. Obrigado pelos visitantes. Obrigado pelo Luiz Vinícius, pela Daniele, pela Camila. Obrigado pelo Juarez. Obrigado pelos teus filhos que o Senhor tem trazido aqui semana após semana, para ser instruído pelo Senhor mesmo, pela Tua Palavra, Senhor, para vivermos vida agradável a Ti, para testemunharmos diante de um mundo que nega a Tua santidade a cada dia da cruz de Cristo, do poder que vem da cruz de Cristo, que nos alcançou, e por meio de nós, ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor. Senhor Deus, perdoa nossos pecados. Hoje, Senhor, certamente, pensamos muitas coisas que não devíamos ter pensado, sentimos muitas coisas ruins, nos comportamos de maneira errada. Perdoa-nos, ó Pai, por isso, e nos ajuda, Senhor, a olharmos para Cristo, para a cruz do nosso Senhor, para a justiça perfeita dele, aplicada por graça sobre nossas vidas. Santo Deus e Pai, que nesta hora o Teu Espírito Santo nos instrua, que o Senhor aquiete o nosso coração, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para pensarmos aqui na Tua Palavra e aplicarmos a Tua Palavra à nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, para que haja, Senhor, glória ao Teu nome, para que, Senhor, possamos nos relacionar com a cultura ao nosso redor, com as pessoas na cultura, de maneira agradável ao Senhor. Ó Deus, o Senhor nos chamou para a santidade, ajuda-nos agora. Nós somos um povo pecador, nós somos pó e pecado, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, como carecemos do Senhor e do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, obrigado mais uma vez por nos trazer mais aqui na Tua casa, no meio do Teu povo e diante da Tua Palavra, para sermos instruídos, conduzidos pelo Senhor. Fala conosco, Deus, na unção do Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta é essa: é possível fugir da cultura? Será que é possível? Para muita gente é. O que é cultura? De maneira geral, os antropologistas definem assim, é um conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa, por exemplo, é a definição de um antropólogo muito conhecido, o Roque Laraia, lá no livro dele, Um Conceito Antropológico de Cultura. Veja, nós vivemos na cultura, como no meio do ar que respiramos. Portanto, logo de início, dá para dizer assim, não é possível fugir da cultura. E tem um episódio na Bíblia, no livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro que nos choca de muitas formas, né? Muitas pessoas gostam, né? Quando ele está lá adivinhando o sonho de Nabucodonosor. Os mágicos lá do reino não puderam, pois Daniel vai lá no Espírito do Senhor e adivinha aquele sonho. Depois, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, são lançados na fornalha de fogo acesa. Nabucodonosor fala, não está bom não, acende 7 vezes mais aí. E eles saem de lá nem sequer com cheiro de queimado. Mas que história magnífica! Como é que foi isso? Não era para ter sobrado nem unha, nada daqueles homens. Mas eles escapam dali. E logo no início, Daniel nos choca.
Ele nos choca com o testemunho dele no meio de uma cultura pagã, que era a cultura babilônica, de onde eles haviam sido levados. Lá no início, a gente pode olhar para essa cena aí, Daniel lá no reino de Nabucodonosor, naquele reino da Babilônia. Ele era escravo ali com todos os seus amigos e toda uma nação, e o rei diz a ele, fica aí um tempo comendo das finas iguarias do rei, para que você cresça, para que você se estruture fisicamente, e para que você possa atender diante de mim na corte. E Daniel tem uma postura rígida, no meio daquela cultura. A gente lê ali, em Daniel capítulo 1, o seguinte, É impressionante o que ele faz. Hoje as pessoas dizem, não rapaz, é o Carpe Diem. Carpe Diem é uma filosofia que muitos vivem debaixo dela. Aproveite ao máximo, cada dia, cada hora. Isso tem um sentido bom, mas não há limite? Não há princípios para esse aproveitamento? Para Daniel tinha. Ele estava lá, ele podia comer do banquete do rei, das finas iguarias do rei, coisa que ele nunca comeu. Você já pensou? Ele diz assim, não. Daniel capítulo 1, versículo 7. Versículo 8. Eu vou ler do versículo 4, eu vou ler do versículo 5 até o versículo 8 de Daniel capítulo 1. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Agora, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Precisa de decisão firme. O que ele resolveu? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o rei, o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E diz o texto que ele atendeu, e experimentou esses 4 por 10 dias, legumes e água. E ao final dos 10 dias, claro, esses jovens estavam com uma aparência muito melhor do que aqueles demais que comeram das finas iguarias do rei. Meu amado, esse texto aqui nos mostra, nos dá princípios de como a gente se porta como um povo de Deus dentro de uma cultura estranha à sua formação. Veja, Daniel havia sido formado numa cultura judaica, mas agora ele estava numa cultura pagã, na cultura do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E essa tensão entre duas culturas, ela é vivida, por exemplo, por missionários transculturais o tempo todo. Pessoas que foram criadas numa cultura, mas depois são chamadas por Deus para ir pregar o Evangelho na China, na Índia, no Cazaquistão. E agora? Como se relacionar com a cultura em que se vive? E aqui, há 2 extremos que têm que ser evitados. Primeiro, você rejeita tudo na cultura nova. Você não se envolve com ela, você escapa dela, é uma espécie de escapismo. Você não colabora com o seu desenvolvimento. Você sabe que na Idade Medieval, na Idade Média, uma das razões para as quais terem sido criados os mosteiros é para isso aqui. Então as pessoas naqueles dias pensavam assim, se eu ficar aqui no meio da cultura, eu vou me corromper, o pecado vai me corromper, eu vou sumir lá para o meio do monastério. Mas qual era o problema? O problema é que a pessoa ia para o monastério e levava com ela quem? O pecado, a corrupção.
Então, o que ela fazia no quarto escuro, lá no mosteiro, era pior do que ela poderia fazer no meio da praça, ao meio-dia, no meio da cultura. Mas muita gente pensava assim naqueles dias. Para ser santo, tem que escapar do mundo, da cultura, das suas tentações, vivendo uma espécie de ostracismo, de isolacionismo. Esse é um extremo, tem que tomar cuidado com isso. Mas o segundo extremo é o oposto. Você mergulha de cabeça nessa nova cultura. Você abraça tudo que ela apresenta como se ela fosse neutra nas suas proposições espirituais. Mas, claro, esse é um outro extremo. Você abraça tudo nessa cultura, como se houvesse neutralidade espiritual na cultura de alguma forma. E aí eu pergunto, existe algum aspecto religioso por trás dos costumes e práticas culturais? Ou será que alguma cultura nas suas práticas e crenças é neutra? Não, de forma alguma, a gente vai ver. Mas há um terceiro modo de se relacionar com a cultura. Aí sim, com uma análise crítica dela. Foi o que fez Daniel. Daniel e seus amigos estavam no meio de uma cultura pagã. Mas olha o versículo 8 do capítulo 1. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por que ele permitiu? Há muita especulação. Ele era judeu, da tribo do povo de Deus. E a lei de Deus, por exemplo, nas suas regras dietéticas, proibia comer carne de porco. Carne cujo sangue não havia sido drenado. E a Bíblia de Estudo de Genebra tem uma nota interessante. Ela diz assim, bom, era um reino pagão, que sacrificava muitas coisas aos seus ídolos, a demônios. Então Daniel pode ter pensado, eu não quero comer uma carne que foi sacrificada a demônio. Mas o fato é que Daniel e seus amigos, eles disseram não para aquilo que a lei de Deus condenava lá na cultura babilônica. E a resposta de Deus pela fidelidade dos seus servos foi quebrantar o coração do chefe dos eunucos, para que ele atendesse ao pedido de Daniel e honrar a fidelidade dos seus servos, que ao final dos 10 dias, como eu disse, estava mais bonito, mais vivo na aparência do que todos os demais. Irmãos, esse aqui é o ponto dessa aula. Como cristãos envolvidos no mundo caído têm que se relacionar com ele. Veja lá. Em suma, a gente pode dizer o seguinte: não temos como escapar do mundo, de sua cultura pagã. Contudo, não podemos viver nele de maneira acrítica, sem julgar nele aquilo que contraria os valores da palavra de Deus. Podendo, de outro lado, desfrutar do que se harmoniza com essa palavra, mas rejeitar tudo aquilo que Deus condena nela. E de outro lado, temos que ser proativos. Devemos empreender uma atitude positiva na cultura, para moldá-la segundo os valores cristãos. E daí então, nós partimos aqui para esse tópico, o engajamento com a cultura. Vamos pensar um pouco no nosso engajamento com a cultura. Vai comigo lá em Gênesis capítulo 1, se você tem a tua Bíblia aí. Eu vou ler 2 versículos e depois um no capítulo 2. Engajamento com a cultura. Olha só, irmãos, o cristão não é alguém que vive sendo jogado de um lado para o outro, não, na cultura. Ele pensa para se relacionar com as coisas. Gênesis 1, olha o versículo 26, está falando da criação do homem. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora olha o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, vai dar uma ordem para eles: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Agora olha o capítulo 2, versículo 15. Ok, criou, deu a ordem, capítulo 15 do versículo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. Olha que interessante. Gênesis 1, 26 e 28 fala que Deus criou o homem para que ele tivesse domínio sobre a criação. E o Gênesis 2,15 diz que o homem foi posto no jardim, que hoje é o mundo. Para quê?
para cultivá-lo e para guardá-lo. Isso aí, meus amados, nos revela que Deus, que é dono de tudo que criou, Ele nos colocou como seus vice-regentes. É um termo que o Van Groningen usa, é um estudioso holandês. Ele diz: o ser humano, quando foi posto por Deus para dominar todas as coisas para a glória dele, foi colocado sobre o mundo como um vice-regente, justamente para administrar o mundo criado, para a glória desse Deus. E isso, claro, inclui o domínio sobre ela. Essa responsabilidade, esse chamado de Deus para nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança desse Deus, diante da gestão da criação, é o que os estudiosos chamam de um mandato cultural, uma ordem cultural. Porque, irmãos, a queda em pecado não retirou de nós a obrigação de nos envolvermos com a criação, com vistas a moldá-la, dominá-la para a glória do seu Criador. Lá naqueles dias no Éden, o cultivar e guardar o jardim, hoje, é o mundo, é a sua cultura. É justamente o cristão alimentar, nutrir, desenvolver a cultura a partir dos princípios, não de um mundo sem Deus, mas do seu Criador, protegendo essa cultura dos desvios da palavra, da vontade de Deus, ao cuidar da sociedade em geral. Para quê? Para que essa sociedade, essa cultura, de maneira ampla, macro e micro também, funcione para a glória do seu Criador, para a glória de Deus. Isso não mudou. Deus tem usado a igreja para cuidar da cultura, e mesmo incrédulos. Nós vamos ver isso aqui adiante. A queda dificultou essa atividade, mas não a eliminou. Então, podemos dizer que os cristãos são agentes, primeiro, da graça especial, claro, conduzindo pessoas a Cristo para serem salvos, mas também eles são agentes da graça comum de Deus, ao desenvolver boa cultura e preservá-la para a glória de Deus. Meus amados, a graça comum é uma doutrina reformada importantíssima. Ela foi desenvolvida por um holandês chamado Abraham Kuyper. Ele cunhou uma frase que ficou muito conhecida na história. Olha o que disse Kuyper. Eu vou lutar com esse mouse aqui o tempo todo. Kuyper disse o seguinte, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Cristo tem poder, domínio sobre cada centímetro da existência humana. Talvez Kuyper aqui, ele tenha meditado sobre o que disse Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha o que disse Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ele falou assim, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que por sua vez, Tiago deve ter se lembrado do que ensinou Jesus, lá em Mateus 5,45. Lá em Mateus 5,45, olha o que diz Jesus. Porque Ele, está falando de Deus, o seu Pai, faz nascer o seu sol sobre maus e bons. O sol só nasce sobre justos? Sobre a igreja? Nasce sobre o campo de um incrédulo também. E mais, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Quer dizer, pela graça comum, uma graça, um favor, um cuidado de Deus derramado sobre toda a sua criação. Por essa graça, Deus abençoa a vida de justos e de incrédulos. E Ele se revela em suas vidas sempre que eles expressam os valores da sua palavra. Então, guardem isso, guarda bem isso. Isso aqui é algo que confunde muitas pessoas. Tem muito crente que vê uma obra de arte belíssima, mas se ele sabe que o incrédulo fez, ele sai correndo. Isso não é bíblico. É o desconhecimento da doutrina da graça comum. Você pode ouvir uma boa música feita por alguém que não tem nenhum compromisso com Deus. Nós vamos ver isso aqui ainda. Por que você pode ouvir essa música? Se ela não quebra os princípios da palavra de Deus, não há problema nenhum. Olha só, guarde bem isso. Se existe verdade, beleza, sabor, arte, ética, criatividade, amor na vida de incrédulos no meio da cultura, se tem tudo isso, isso foi dádiva de Deus a eles, podendo então ser desfrutado pelos cristãos, como expressão justamente
da graça comum de Deus na vida desses pagãos. Entenderam isso? Meus irmãos, há boa literatura, boas obras de arte, boa música, bom conhecimento humano, boa comida, bons perfumes, boa tecnologia, produzida por incrédulos, que não ferem os valores da palavra de Deus, e por isso podem ser assumidos por nós na cultura como expressão da graça comum de Deus na vida das pessoas. Entenderam isso? Isso aqui choca muita gente. Essas pessoas, esses incrédulos, esses pagãos, que estão sendo instrumentos de Deus, eles não sabem disso. Eles pensam que a genialidade, que a sabedoria, que a sensibilidade, que os dons estão neles. Como uma vez falando com um juiz federal lá, eu estava numa reunião com o juiz, e ele se gabando do seu concurso, primeiro lugar no concurso, e eu fui ouvindo aquilo, os amigos meus ali quase me mataram, mas eu não aguentei. Eu falei, doutor, posso dar uma palavra aqui, doutor? Aí ele falou, fala, Rogério, pode falar. Eu falei, doutor, o senhor não tem ideia de onde vem o seu conhecimento. O senhor acha mesmo que o senhor é capaz, no Senhor, de ter toda essa sabedoria, de prestar um concurso e dentro de 5.000 pessoas você passar em primeiro lugar? O senhor acha mesmo que veio só do Senhor? Quem deu condições para o senhor estudar? Quem deu saúde para o senhor estudar? Quem deu recursos para o senhor estudar? Quem abriu a vaga do concurso para o senhor prestar? E ele ficou quieto, falou, ó, não me venha falar de Jesus, tá bom? Isso é outra história. Bom, eu sou o oficial, ele é o juiz, eu fiquei quieto. Mas eu precisei falar isso para ele. Falei, doutor, cuidado com isso. Mas por quê? Justamente, essas pessoas estão produzindo coisas grandiosas na cultura. E elas acham por desconhecimento que isso vem delas. Não, isso é expressão da graça comum de Deus nelas. Elas não sabem que toda a sua genialidade provém de Deus e deveria ser vivida para a glória dele, mas nós sabemos de onde vem. Então, nós podemos admirar o que eles fazem, dando glórias não a eles, dando glórias ao Senhor que está usando eles, dentro da rebeldia deles, dando glórias a Deus. Que coisa maravilhosa! Essa genialidade deles vem de Deus. Eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Eles guardam atributos de Deus nas suas vidas, como sabedoria, por exemplo. O que mais? Criatividade, bondade, retidão, sensibilidade, ordem. Tudo isso é expressão da imagem de Deus neles, quando eles produzem o que eles produzem. Olha comigo o texto de Tito, capítulo 1, de 12 a 13. Tito, capítulo 1, de 12 a 13. Olha o que Paulo fala. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, Paulo está dizendo aqui. Olha que interessante isso aqui. O que Paulo está fazendo nesse texto? Paulo está censurando aqui os ensinos de falsos mestres nas igrejas em Creta. Ele havia deixado Tito, um pastor, na ilha de Creta, para pregar, para pastorear. E para mostrar o caráter falso desses falsos mestres, eles estavam ensinando mentiras. Paulo está dizendo que um profeta entre eles, um profeta pagão. Os estudiosos dizem que esse profeta era o Epimênides. Ele está dizendo quem são os falsos mestres. Vocês perceberam o que diz o texto? Está dizendo, ó, olha lá, vamos voltar no texto de novo para vocês verem agora o que está sendo dito sobre esses falsos mestres. Ó, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso são os falsos mestres. Paulo está dizendo, olhem para o que falou esse profeta pagão, Epimênides, porque tal testemunho dele é exato. Agora pensa comigo, peraí, Paulo, esse homem é um pagão. Não importa, meu caro. Paulo está dizendo, a verdade na boca desse profeta pagão sobre a vida desses falsos mestres vinha de quem? Vinha de Deus. João Calvino, comentando esse versículo, olha o que ele diz: toda a verdade é de Deus, o diabo é o pai da mentira.
Toda a verdade é de Deus. E, consequentemente, se homens ímpios disseram tudo o que é verdadeiro e justo, não devemos rejeitá-la, a verdade. Por quê? Pois isso veio de Deus. Vocês estão entendendo o que é a graça comum? Então, irmão, a igreja vive uma tensão que Jesus, ele nos expôs lá em João 17. Ele disse assim, ela está no mundo, a igreja, mas ela não pertence ao mundo. Então, por vivermos em uma cultura caída, devemos rejeitar nela, claro, tudo que afronta a palavra de Deus. Mas de outro lado, nós devemos celebrar nela tudo aquilo que o homem tem produzido de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus, como reflexo da graça comum de Deus, porque isso reflete a glória de Deus. Pensei em alguns exemplos aqui para você, olha só. Boa noite. Minha filha, ela estuda em uma boa escolinha que tem primado por princípios cristãos, mas os seus administradores são espíritas. O que eu vejo nisso? A graça comum de Deus, capacitando ímpios para servirem na educação do seu povo. Pessoas que rejeitam a cruz de Cristo como salvação e estão baseadas nas suas obras para serem salvos, mas eles estão ali sendo usados por Deus na educação. Talvez o teu patrão, por exemplo, não seja cristão, mas ele é a pessoa que Deus usa para pagar o teu salário, para suprir as tuas despesas, com o empreendimento comercial que ele desenvolve com honestidade. Graça comum de Deus, habilitando o ímpio para suprir tuas despesas pelo trabalho honesto. E o que falar de grandes pintores, poetas, escritores, que marcaram o seu nome na história das artes, em função dos seus talentos, como expressão da graça comum de Deus, capacitando esses homens e mulheres com sensibilidade, sabedoria, criatividade para comporem suas obras. Meus irmãos, sem a doutrina da graça comum, o cristão não teria como se relacionar com a cultura, com pessoas, com coisas, com inúmeras situações, de modo a glorificar a Deus. A gente teria que viver de fato na cidade de Cristianópolis. E você pensa que não existe? Eu achei. Sem jamais sair dos seus portões e nem permitir que alguém que não seja cristão entre por ela. Olha que loucura, a gente teria que viver numa bolha. Você quer ver aqui uma cidade chamada Cristianópolis, lá no meio da Europa, lá, perdida. Olha só, Cristianópolis, não sei se você vê aí no meio, é uma cidade dentro de um local maior, que está cercado por um muro enorme. Ali dentro vive um gueto. Pessoas que entenderam que para não se contaminar com a cultura, para se ver livre do seu pecado, tem que viver dentro desses muros aí. Isso não é o que a Bíblia ensina sobre como nos relacionar com a cultura. Não é assim, não é? Que a gente precisa viver a nossa vida. A graça comum de Deus sobre os incrédulos nos insere na cultura de modo a podermos nos relacionar com eles, com suas produções artísticas, por exemplo. Agora, sempre com aquilo em mente, Jesus lá em João 17, ele pede ao Pai que não tire os discípulos do mundo, mas os guardem do mal, ou seja, das garras dos valores de uma cultura sem Deus. Quer dizer o seguinte, é guardar os discípulos do mal enquanto vivem no mundo, num mundo mau, um mundo que cada dia mais mergulha num secularismo, se afasta dos padrões judaico-cristãos para uma vida direita diante de Deus. Jesus sabia que é impossível alguém fugir da cultura. Fugir da cultura, de se relacionar com ela, é negar a ordem de Jesus. Para quê? Para sermos sal e luz no mundo. Que mundo? Onde quer que existam pecadores interagindo na cultura e que precisam da luz do Evangelho. Se ficarmos trancados em Cristianópolis, dentro dos muros da igreja, então, como é que você vai iluminar a vida de quem está em trevas? Como é que você vai salgar, trazer gosto, conservação para aquela vida que está apodrecendo em pecado? Agora, claro, irmão, é importante frisar que essa doutrina reformada, tão preciosa da graça comum, não pode servir de pano de fundo para mergulharmos na cosmovisão daqueles que, mesmo manifestando em sua cultura a verdade de Deus, vivem como se Deus não existisse, desconsiderando a cruz de Cristo pelo pecado da humanidade. Não. Nós damos glórias a Deus
pela sua colaboração no desenvolvimento sadio da cultura. Essas pessoas aí, os incrédulos. Contudo, nós não chancelamos a sua incredulidade. E sempre que possível, nós vamos trabalhar para levá-los a produzir uma cultura para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Novamente, o tema do cristão ser luz na cultura para iluminar as trevas do pecador e não o manter nelas. E daí, vamos pensar um pouco agora então no nosso engajamento crítico nessa cultura. O engajamento crítico com a cultura. Olha lá, essa figura mostra muita coisa, né? O que você pode ver daí? Como é que deve ser o nosso engajamento na cultura? Essa imagem mostra muita coisa, né? É tudo assim? É tudo assim? Equilíbrio. Equilíbrio, né? Nós não somos desmiolados, não é? Aqui a gente entra no texto de Romanos capítulo 12. Abre lá comigo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Apenas os 2 primeiros versículos. Olha o que Paulo fala. Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que ele está rogando? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Século aqui é com esse mundo caído, com essa cultura, com esse tempo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão, meu amado, ele não é um barco à deriva no mar de uma cultura mundana, não sabendo para onde vai, mas ele segue sua rota, dirigido pelo leme da palavra de Deus, rumo a um porto seguro, a Jerusalém celestial. Paulo, nos primeiros 11 capítulos de Romanos, nós estamos pregando aqui, estamos pregando de maneira sistemática essa carta de Paulo aos Romanos. Nós já entramos no capítulo 5, todo culto. Então, todo domingo às 7 da noite, culto, tenho pregado expositivamente a carta de Paulo aos Romanos. E nós vimos que nos primeiros 11 capítulos da carta, o que ele faz? Ele vai expor a doutrina da justificação de pecados. Como é que Deus aceita um pecador em sua presença? Sendo ele santo, santo, santo. Como é que Deus pode perdoar um pecador miserável como eu? Como? Pela justiça de Cristo imputada a mim por graça, acreditada a mim sem mérito meu, sem obra minha, por favor imerecido, por graça. Então ele me lava. Então Jesus vem, obedece à lei no meu lugar, recebe a pena da lei quebrada por mim, sofre na cruz a pena que eu merecia, e agora Deus olha para ele, olha para mim, eu creio nele, ele é meu Senhor e Salvador, ele olha para mim e me declara inocente da minha culpa, não por mim, pelo que Cristo fez por mim. Paulo explicou isso. Agora, a partir do capítulo 12, ele vai exigir o que dos seus leitores? Uma resposta. E agora, hein? Se vocês sabem disso, que Cristo fez por vocês. Deus espera uma resposta de gratidão, por tamanha entrega naquela cruz. Claro, por tamanhas graças recebidas, a maior delas, o perdão dos seus pecados e você se ver livre da ira de Deus no dia do juízo, pela obra de Cristo em seu favor. Paulo agora, a partir do capítulo 12 até o 16, até o final, ele vai mostrar isso de maneira prática. Como é que você pode responder a Deus? Nesse sentido, meu amado, tornar-se cristão envolve uma mudança radical de vida. Radical. Não é ficar no meio do muro. Como resposta ao amor de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, ele vive um estilo de vida contracultural. Lembra da música? Contra a cultura. Ele foi chamado para isso. Não é para brigar com ninguém, mas é para ser sal e luz, onde não tem isso. Ele foi chamado para viver um estilo de vida contracultural, nas mais diferentes esferas da sua vida. Família, trabalho, sociedade em geral. O cristão não pode se contaminar e nem se conformar com a cultura caída ao seu redor, mas ele deve influenciá-la para marcá-la com os valores da palavra de Deus. Esse é o ponto de Paulo. E por que isso é assim? Veja,
Porque eu não posso simplesmente me deixar conduzir pela filosofia de vida do Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho diz lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não. A Bíblia não mostra isso. Porque você, como cristão, é chamado a adorar um único Deus. E a cultura em rebeldia a Deus, amaldiçoada pela queda, ao teu redor, o tempo todo, agora mesmo, elege inúmeros deuses para suprir o vazio deixado pelo Deus verdadeiro no meio dela. É isso que essa cultura faz, porque todo mundo é um adorador. Você foi criado para ser adorador. E se você não adora o Deus verdadeiro, você vai colocar você no teu lugar, uma pessoa, tua capacidade, teus talentos, e por aí vai, para adorar. E nesse sentido, então, lembra que eu perguntei lá atrás? Será que existe alguma cultura neutra, do ponto de vista da prática e das crenças? Será que tem? Não, não. Não existe nem pessoas e nem uma cultura secular, quer dizer, afastada de qualquer confissão religiosa. Não existe. Por trás da vida social, suas crenças e costumes, há sempre algum ídolo sendo buscado para sustentar essa estrutura. Seja uma vida, seja um sistema, seja uma ideologia política, seja lá o que for. Um estudioso que eu gosto muito dele, é um holandês também, o Herman Bavinck. Olha o que ele diz. Herman Bavinck, ele diz assim, ó: toda cultura, em todas as suas manifestações, é uma totalidade estrutural, em que tudo se encaixa, e em que a religião ocupa uma posição central, não periférica, central. Não há nada neutro na cultura. Isso é assim, como eu disse, porque o homem foi criado para ser adorador. E se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai buscar adorar um ídolo que ele fabricou e colocou no lugar de Deus, para suprir as suas necessidades. Essa necessidade do próprio Deus. Daí Calvino dizer que o coração do homem, de fato, é uma fábrica de ídolos. Ele chama essa busca humana pelo transcendente o tempo todo, seja o Deus verdadeiro, seja um ídolo, do sensus divinitatis. Todo mundo tem isso, né? É uma expressão latina que aponta para aquela noção íntima de todo mundo de buscar adorar alguém, buscar um Deus que ele desconhece. E prova disso é que você vai num povo tribal, visita uma cultura tribal. Eu fiquei 15 dias entre os Yanomamis em 2016. Fui visitar uma missionária lá, fui lá no meio do Amazonas, fui até Roraima, Boa Vista, peguei um teco-teco no Asa de Socorro, 2 horas sobre a floresta amazônica, você só vê mato e rio serpenteando. Aí você vê um risquinho marrom lá, é a pista de pouso. Vamos descer. Aí desceu lá o avião, fiquei 15 dias lá. Gente, todos os dias à noite tinha pagelança, ia lá o pajé no meio das ocas, cultuar as divindades, aplacar a ira dos espíritos das florestas. Por que ele faz isso sem conhecer a Bíblia? É porque está nele essa necessidade de buscar a pacificação dos seus erros. Ele tem que buscar alguém, ele tem que buscar alguém superior a ele, que ele sabe que ele vai prestar contas. A Bíblia mostra quem é o Deus que o criou, que ele desconhece. Esse Deus se revela na consciência dele, se revela na criação, mas ele nega e substitui por um tigre, um macaco, uma arara, um espírito da floresta. Então, meu amado, uma cultura puramente secular, alienada de qualquer confissão e busca religiosa, simplesmente não existe. Por baixo do solo do que se vê na cultura em geral, há sempre a raiz da religião. Então, em vez de cultura secular, talvez é preferível chamar de cultura pagã, porque nada na cultura é secular, é neutro do ponto de vista espiritual. A queda lançou a cultura no paganismo, que é marcada pelo politeísmo. Politeísmo, né? Poli, muitos, teísmos, deuses. Muitos deuses, divindades, ídolos, que buscam substituir o Deus verdadeiro. E cabe à igreja, à agência do reino de Deus, a mim e a você, denunciar esses ídolos e se esforçar para moldar essa cultura pagã, desenvolvendo nela, marcando nela os valores da palavra de Deus. Então, meus amados, vejam bem, para viver nessa cultura pagã, nós
como cristãos, nós temos que dizer coisas que são fora de moda, old fashion. São esquisitas demais aos ouvidos de pessoas não regeneradas pela graça de Deus e que por isso desconhecem que aquilo que produzem na cultura muitas vezes ofende a santidade de Deus. Olha alguns exemplos aqui, eu pensei em alguns. Tem que dizer isso. O cara vem te oferecer o bilhete da loteria. Toda hora, parece que comigo é isso que acontece. Estou andando, ó, a fezinha aqui. O cara vem te oferecer o bilhete da loteria. Como cristão, você recusa e diz o seguinte, em amor, com jeito. Olha, o Filho de Deus não depende de sorte ou azar. Não, a gente não vive nessa base. A gente confia na providência de Deus para o nosso sustento e a gente busca trabalhar com honestidade, porque o dinheiro abençoado por Deus é o que vem do trabalho. Está aqui. É o que vem do trabalho. Mas não só. O amigo vem exibir um vídeo indecente para você. Você recusa. Você diz que você é casado e que o só pensar em se relacionar com outra mulher já é adultério. Você vai ver a cara dele. Mas Deus te chamou para falar isso. Alguém vem falar mal do colega de trabalho, você interrompe a conversa e orienta a pessoa a lutar contra a maledicência, que é algo odioso diante de Deus. O cinema está exibindo com sucesso um filme que está ganhando Oscar, pelo menos está indicado, mas que defende valores não aprovados por Deus. O que você faz? Você boicota o filme, rapaz. Você vai deixar lá os seus recursos que vêm do trabalho numa porcaria daquela que ofende a palavra de Deus? Não dá, né? Deus nos tem chamado como igreja para sermos relevantes na cultura. Ele não te chamou para você ser um número a mais, só um número na folha de pagamento. Não, Ele te chamou pelo nome. Ele derramou o sangue do Filho dele sobre a tua vida, para você ser diferente, para rejeitar o que Ele rejeita, para rejeitar o que ofende a santidade desse Deus, para orientar pessoas a pensarem sobre suas vidas, para serem luz em uma vida que muitas vezes está mergulhada nas trevas. Então, qual a mensagem de hoje? Já partindo já para o final. Pensando em tudo isso, meus amados, tenham paciência com o mouse, viu? Não fui vencido. Espera aí, tem um fio aqui. Gente, eu sou analógico, viu? Eu gosto muito da tecnologia, mas tem hora que a gente precisa ser analógico. Esse mouse sem fio aqui, ele é muito bonitinho, ele é conveniente, mas dependendo do lugar, não pega, não funciona. Então vamos colocar o fio, porque esse fio não tem jeito, ó, é ligação direta. Pronto, já pegou. Olha lá, agora sim, vamos lá. Vai fazer isso comigo ao vivo, né? Cadê? Eu acho que travou, gente. Espera aí. Como é que é? A pressa é inimiga da perfeição, né? Não tem isso? Olha que coisa interessante. Aqui. Aqui. Achei. Vamos lá, vamos voltar aqui. Isso aqui estava tudo previsto, viu, meus irmãos? Fiquem tranquilos. Ó, mensagem para hoje. Já. Agora eu achei aqui. Pronto. Olha que interessante. Segundo as Escrituras, nós vivemos corandeu. É uma expressão que os reformadores cunharam. Corandeu, latim, significa na presença de Deus. Corandeu. Nós vivemos na presença de Deus. Isso significa, dentre outras coisas, que é ridículo tentar separar dois níveis de vida. Há um tempo atrás, teve um julgamento que ficou muito famoso do Supremo Tribunal Federal. Mas o que chamou a atenção foi um voto do ministro, então, Marco Aurélio. Ele era ministro do Supremo naqueles dias. E ele falou algo tão interessante, porque foi aventada uma questão religiosa na defesa de um dos réus. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó, religião é uma questão da porta de casa para dentro. Da porta de casa para fora, o debate é público. A religião não entra. O que ele fez, hein?
foi comentado demais no meio religioso esse voto. Gente, ele dividiu a casa em 2 ambientes. Ele dividiu o mundo em 2 ambientes. Ele dividiu a existência entre o sagrado dentro de casa e o profano fora de casa. Entre o que é divino, pertinente a Deus, da porta para dentro, e o que é secular, mundano, da porta para fora. E isso, meus caros, não é possível, porque nós vivemos na presença de Deus dentro do mundo de Deus. Olha só, nesse sentido, às vezes, a sabedoria de Deus, ela faz uma pessoa tão simples e desprovida de tanto conhecimento como um ministro desse tem, uma pessoa sábia diante de um homem como esse. Porque se um homem como esse morrer sustentando isso aqui, não tendo Cristo como Senhor da vida dele fora da casa, ele vai morrer e ele vai entrar num tormento eterno. Enquanto uma pessoa tão simples, um operário, que tem essa sabedoria de Deus, vai morrer e vai para os braços de Cristo. Entendeu como a sabedoria de Deus é maravilhosa e dá dignidade a todos nós? O cristão precisa entender que tudo que ele veste, ouve, consome, como ele fecha o negócio, como ele se relaciona, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Seja no ambiente privado, dentro da casa, seja da porta da casa para fora. Um cristão no ambiente público, embora ele não vá sentenciar nenhuma causa, com base no capítulo tal do livro da Bíblia, ele não vai falar isso, mas ele é diretamente influenciado por princípios e valores da Bíblia ao decidir. Nessa decisão ele não pode mentir, ele não deve prestigiar alguém em detrimento de outrem, ele não deve buscar benefício próprio e por aí vai. Não há neutralidade espiritual na vida de ninguém, dentro de casa ou fora de casa. O mundo é o mundo de Deus. Então, dentro da ordem de Jesus, lá em Mateus 5, de 13 a 14, a igreja deve ser sal e luz, produzindo boa cultura para a glória de Deus. Deus capacita seus filhos pela habitação do Espírito Santo neles, para que eles mortifiquem o pecado, de um lado, e produzam o fruto para a santificação, de outro. E dentro do contexto aqui dessa nossa aula, esse fruto para a santificação produz uma boa cultura, marcando o mundo de Deus com o Evangelho de Cristo e rejeitando aquilo que o ofende. Nós somos, meus amados, instrumentos de Deus para manifestar os valores do reino de Deus em tudo o que fazemos. Tem uma história muito interessante. Lutero, lá nos seus dias, século XVI, diz que chegou um sapateiro para ele. Ele entendeu ali a luta de Lutero para trazer a igreja de volta para a Escritura, mas ele era um sapateiro. Ele chegou para Lutero: Lutero, como é que eu posso glorificar a Deus? Eu sou só um sapateiro. Sabe o que Lutero disse? Está na história. Faça o melhor sapato que você puder fazer, e você vai glorificar a Deus na tua profissão. Seja ético, honesto, sincero, não explore o teu consumidor, faça o melhor sapato. E daí, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Presta atenção. A igreja de Cristo não pode fugir do mundo e, de outro lado, não pode capitular assumindo o mundanismo, mas deve ter uma postura crítica e seletiva diante da cultura que a cerca, influenciando-a para marcá-la com os valores do Evangelho. É triste, meus irmãos, a gente vê tantas pessoas, às vezes, dentro de igreja, consumindo uma cultura de forma acrítica, quer dizer, sem discernir nela aquilo que Deus aprova e rejeita. Eu vejo o tempo todo fotos de irmãos que vão em festa junina, festas populares que se assemelham a carnaval fora de época, deixam seus filhos participar do Halloween na escolinha, consumem séries que exploram a sensualidade pecaminosa, como Largados e Pelados, não cuidando com memes nas redes sociais, que defendem ideologias não cristãs, recebe, replica nos outros grupos sem o menor juízo se Deus aprova ou não aquilo. Chegou em você, qual tem que ser a tua atitude? Acabou a cadeia, não vou passar para mais ninguém. Certa vez uma menina estava lá com pressa de ir embora da igreja e falou para mim: eu preciso ir embora, tal, hoje é episódio final do Largados e Pelados. Meu irmão, quem assiste Largados e Pelados quer ver o quê?
Fala para mim, de verdade, vai. Sinceramente. Olha o título. Você quer ver sensualidade borbulhando? Você quer ver insinuação de seio e tudo mais? Você acha que isso é cultura para um cristão? Eu falei, minha filha, você está de brincadeira comigo. Você não entendeu o que é buscar santidade ainda. Irmãos, não seja ingênuo, viu? Consumindo tudo ao teu redor. É preciso vigiar como nos relacionamos, que propostas chegam até nós, tudo que bate à nossa porta. Não seja ingênuo nesse sentido, assumindo tudo que vem até você. Jesus é o nosso grande exemplo de engajamento cultural e santo. Jesus jamais se maculou por uma cultura reprovada por seu pai. E veja, ele nasceu na cultura judaica, cresceu nela, interagiu com ela, mas sempre rejeitou abertamente as práticas nela que afrontavam a lei do seu pai. Ele repreendeu os religiosos, confrontou as tradições dos fariseus, a autoridade déspota de César. Ele denunciou o pecado e todo o sistema corrupto de Israel. Com isso, ele atraiu o amor de alguns, mas atraiu também o ódio de muitos. Mas e daí? O sofrimento, a perseguição e a segregação, elas são inevitáveis para o povo de Deus, no enfrentamento do mal que jaz nesse mundo. Porque como disse o apóstolo João, lá em 1 João 5, de 4 a 5, é a nossa fé em Cristo como Filho de Deus, que vence o mundo e a sua cultura caída. E daí a gente já pode concluir com algumas aplicações. Hora de agir, meus amados. Não dá para fugir da cultura. Ok, então, como o cristão deve se relacionar com ela? De modo santo, podendo receber aquilo que não contraria a palavra de Deus e que é fruto da graça comum de Deus na vida dos homens, ainda que incrédulos. Mas, de outro lado, rejeitando absolutamente tudo aquilo que fere os valores e princípios da palavra de Deus. E, ainda, o cristão precisa ser proativo, precisa produzir boa cultura, dentro daquilo que Deus o vocacionou para fazer, mesmo que você seja um sapateiro, e tendo por base os princípios e valores da palavra de Deus. E daí a gente pode fazer aqui algumas aplicações. Nessa interação, meus amados, com a cultura, o cristão, ele precisa confrontar as práticas e costumes pecaminosos e buscar lançar sobre eles a luz de Cristo, na expectativa de que Deus, por graça, por sua misericórdia, possa abrir o entendimento dos pecadores ao seu redor, conduzi-los a confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca percam de vista que o cristão, ele nunca interage sem propósito com a cultura. Por quê? Porque, segundo a Escritura, ele foi enviado por Cristo à cultura. Esse verbo, irmãos, ele é significativo no tempo grego. Jesus nunca manda nunca manda nem a mim e nem a você, sem um propósito. Aonde quer que você vá, na fila do açougue, num posto de combustível, numa reunião de pais e alunos, não importa. Você foi enviado àquele lugar. Olha só que interessante. Logo após a sua ressurreição, Jesus disse isso aí, lá em João 20, 21. Olha o que ele disse. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, falou para os discípulos. O que ele diz para eles? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que interessante, olha o paralelo. É Jesus Cristo estabelecendo um paralelo do envio dele do Pai, agora do nosso envio por ele, como discípulos dele, o mesmo verbo. Jesus foi enviado pelo Pai com um propósito definido: salvar pecadores, levar a luz, levar o conhecimento do seu Pai, do plano de salvação do seu Pai pelo sacrifício dele na cruz. Pois bem, é a nossa missão agora, como discípulos dele. Você vive na cultura, portanto, não para assimilar dela tudo que ela produz, mas para desfrutar daquilo que está de acordo com os valores da palavra e rejeitar o que é condenado por ela, buscando influenciar essa cultura com as pegadas do Evangelho de Cristo. Não se esqueça disso, meu amado. Não capitule da tua fé pelo prazer mundano ao teu redor na cultura. Lute contra isso.
E eu quero encerrar aqui essa aula com a exortação de Paulo, lá aos Efésios, capítulo 5, de 8 a 11, que cabe muito bem aqui no final dessa aula. Olha o que disse Paulo. Está falando lá para a igreja, para os Efésios. Ele disse assim, ó: pois outrora erais trevas, quando vocês não conheciam o Evangelho, porém agora sois luz no Senhor. Bom, se vocês sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Como é que eu ando na luz, como filho da luz? Provando, e o provar aqui é testar, ter discernimento espiritual ao teu redor, do que agrada e não a Deus, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Efésios 5, de 8 a 11. Está aí um bom texto, você pregar na geladeira, lá na porta da geladeira, você passar todo dia lá e receber a instrução de como naquele dia você deve interagir com tua cultura, com situações, decisões que você vai tomar, pessoas ao teu redor, celular e por aí vai. Está aí, sendo filho da luz, reprovando o que Deus reprova, não sendo cúmplice das obras das trevas. Amém, meus irmãos? Olha que legal como a gente interage com a cultura. Eu sei, você já teve muitas lições sobre isso. Aqui foi só para reforçar aquilo que você já sabia. Mais uma vez, a gente agradece muito a visita da Camila, a visita do Luiz Vinícius e da Daniele. E, claro, o nosso irmão Juarez aqui. O Juarez tem vindo aqui na igreja, não é, Juarez? Pelo menos uma vez por semana eu tenho visto o Juarez aqui. Graças a Deus pela tua vida, viu, meu irmão? É Deus aquecendo esse coração, é Deus aproximando-o novamente da igreja. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? Pela sua disposição em estar aqui na igreja, mais uma vez, para ser instruído pela palavra do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa interação da cultura com a igreja, da igreja com a cultura? Por favor, feel free. O pessoal tem uma dificuldade muito grande e é bom tirar um entendimento, porque tem a ideia do cristão passado mesmo, que ele não... Sim. Ignorante, talvez, até, né? O cristão não pode ser ignorante, porque ele está jogando futebol e como disse o pastor do Governo, quem dera, cada lugar, cada ambiente, tiver talvez salvo em Cristo, uma luz ali para apresentar. Sim. Porque pensa, esses cristãos são todo mundo junto lá. Aí o cara está lá, coitado, né? Porque infelizmente não conhece a Deus, ele não sabe contar. Sim. E aí, se não tiver alguém, aí quando tem alguém lá, tem o outro lado, o pessoal vai aqui, vai lá. Ele está no Senhor, está lá no meio dessa coisa toda. Deus quer ele lá, às vezes, para ele precisar. Então não tem método para isso, né? Claro que a pessoa vai estar sabendo onde está pisando, né? No salvo, mas é louvável que esse entendimento seja bem entendido por todo mundo, para que a gente tem um pouquinho de de falar, de ajudar os outros e orar por eles e acreditar que Deus está ali com esse filho lá também, não está aqui dentro da igreja todo dia, mas Deus está lá com ele, porque ele também possa fazer luz para quem está precisando, uma palavra, um abraço, uma oração. Eu acho que isso é muito louvável. Amém. Mais alguém? Vamos orar então para terminar? Vou pedir para a nossa irmã Patrícia, você pode orar aqui no microfone para sair na gravação? Agradeça a Deus por esse momento e também já agradeça a Deus pelo alimento que vamos desfrutar logo mais, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Oh, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Obrigado, Senhor. reunidas em teu nome, alimentando-nos, ó Deus, a tua palavra. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradecemos, Senhor, as pessoas que vieram ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aos cristãos. E colocamos também na tua presença, Senhor, o alimento que vamos comer agora, em reunião, que o Senhor venha abençoar, Senhor. Em Oh, nome de Deus, Jesus. em nome de Jesus. Leve-nos, ó Deus, para casa, Senhor. Guarda-nos, Cada ó um Deus. da sua família, e guardai-nos, ó Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quinta-feira, 8 horas, reunião de oração. E domingo, às 9,
temos escola dominical aqui e à noite, às 7 horas, culto de adoração.